A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título Os Inimigos do Cristão. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024. A revista, como um todo, fala sobre o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Ou seja, essa é a carreira que nos está proposta. Nós estamos caminhando para o céu. Nas lições anteriores, nós já falamos de alguns aspectos dessa caminhada, do início da caminhada, já falamos até do destino final, que é o céu. No entanto, nós sabemos que durante a caminhada do cristão, ele vai passar aí por várias situações complicadas, porque realmente tem perseguição, muitas vezes o cristão cai, ele é tentado o tempo todo e sabemos que tem vários inimigos que vão contribuir aí para que a caminhada seja realmente uma caminhada de luta, porque é uma batalha, nós estamos em uma batalha espiritual. No passado nós tivemos uma revista que falou sobre batalha espiritual. É claro que a abordagem que nós fazemos de batalha espiritual é muito diferente da abordagem dessas igrejas neopentecostais por aí. O pessoal fala aí de batalha espiritual, algo totalmente fora das escrituras. No entanto, nós entendemos sim que existe uma batalha espiritual e a gente precisa falar sobre esse tema, porque nós vivemos em um mundo espiritual. Nós já pertencemos ao reino de Deus. E por esse motivo, nós temos uma visão espiritual desse mundo. Então, nessa lição, nós vamos falar de 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Aqui está organizado em uma certa ordem, no entanto, não existe uma ordem de que esse é pior do que aquele, nada disso. A gente não está fazendo aqui uma hierarquia dos inimigos do cristão. Durante a aula a gente vai estudar em detalhes, mas já adiantando aqui, o diabo e o mundo são inimigos externos. Um é um inimigo pessoal, que é o diabo, a gente sabe que ele realmente existe, é um ser espiritual. Ele vai sim, tentar de todas as formas atrapalhar a nossa caminhada. E tem o mundo também, que é algo um pouco mais subjetivo, que estamos falando do sistema pecaminoso em que nós vivemos. E a carne é um inimigo interno que está relacionado à nossa natureza pecaminosa, porque mesmo crentes, nós não fomos libertos ainda da natureza pecaminosa. Isso só vai acontecer na glorificação, quando nós chegarmos no céu. Então aqui nessa vida, nessa terra, nós ainda viveremos com a natureza pecaminosa. E por esse motivo o cristão ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa perseverar para que ele não caia, para que ele não se afaste do Senhor. Então essa lição vai falar desses temas, e se você quer aprender mais sobre esse tema, se você quer aprender como permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante desses inimigos, assista essa aula até o final. Essa aula aqui a gente vai fazer uma abordagem bem bíblica, uma abordagem dentro das escrituras, seguindo aí a revista da CPAD, passando por cada tópico e subtópico. Então, se você é aluno da EBD, professor da EBD e quer aprender mais sobre esse tema, eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui eu vou usar um slide em PowerPoint que você pode usar na sua classe. Então, você que é professor da EBD pode ministrar uma aula com um slide em PowerPoint. O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. Você baixa, já pode usar. Se você quiser, pode fazer alguma modificação, pode retirar ou acrescentar alguma coisa. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa os slides de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, slide discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, você vai acessar muito conteúdo que vai além da EBD e conteúdo aqui que está relacionado também à EBD. Por exemplo, na parte dos sermões, nós temos um sermão que fala sobre os endemoniados gadarenos, que Jesus expulsa ali os demônios, enfim, então está relacionado ao tema da lição. Vou deixar o link desse sermão para download, no entanto, é somente para assinante. Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso a esse sermão. Bem, nós temos os slides antigos que foram disponibilizados gratuitamente no formato de PDF. Então, ao acessar o site ebdenfoco.com, você vai encontrar essa página que está aqui do lado esquerdo do vídeo, se você estiver assistindo pelo vídeo. Tá assim, slide grátis, você vai clicar e vai pesquisar os temas que você tem interesse. Eu pesquisei, por exemplo, demônio. É um tema pesado para pesquisar, né? No entanto, tivemos aí 2 lições com esse tema. É claro que aqui foram bem específicas, né? Inclusive, essa que fala que a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Então, essa lição aqui especificamente é uma lição que nós tivemos no passado sobre batalha espiritual, e eu vou até abrir esse slide aqui para mostrar um trecho que vai
ajudar nessa lição. Então você pode baixar lá no site do EBD em Foco. Você pode pesquisar também sobre carne, sobre mundo. Então você vai encontrar tudo isso que já foi publicado. Aqui eu coloquei só uma amostra, no entanto tem muito mais conteúdo lá. Então você acessa, slide grátis lá, clica lá, acessa, pesquisa, vai baixar os slides, você pode estudar por esses slides e você pode usar esses slides em ministrações na sua igreja, em culto de ensino, por exemplo. Agora eu quero recomendar aqui um livro que vai ajudar bastante em um dos temas dessa lição. Esse aqui, Introdução à Demonologia, de Eliezer Magalhães. Eliezer Magalhães, ele estudou na FABAPA, que é a Faculdade Batista do Paraná, ele fez um mestrado, ele fez uma dissertação de mestrado e ele publicou esse livro baseado na sua dissertação, que ele fez um estudo acadêmico bem profundo sobre essa questão da demonologia. Gostei muito desse livro, recomendo, eu tenho o livro físico aqui, não tenho a versão dele em PDF, porém, eu tirei foto de um trecho, né, do livro, umas 11 páginas, e vou montar um PDF e disponibilizar aí para você ler esse trecho, que tem tudo a ver com a lição, vai ajudar bastante aqui na lição. Eu vou deixar disponível esse PDF e eu recomendo você adquirir esse livro. Estou fazendo propaganda aqui, não é porque ele está me pagando, ninguém está me pagando não. É porque realmente eu li esse livro quando nós tivemos a revista sobre batalha espiritual, eu li vários livros sobre esse tema e esse foi o melhor, o mais bíblico. Eu tenho uma certa crítica a pessoas que gostam de estudar sobre o demônio, sobre Satanás, sobre o diabo, porque assim, tem gente que estuda tanto sobre o diabo que sabe mais do diabo do que sobre Jesus. Eu sou um pouco crítico com relação a isso. No entanto, nós não devemos ignorar. Nós não devemos assim, não vou estudar nada sobre o diabo. Não, é bom a gente estudar sobre o inimigo das nossas almas, saber quem ele é dentro das Escrituras. Então a gente precisa realmente entender isso, né, dentro de um certo limite também, né, para que nós possamos compreender uma grande quantidade de temas dentro da Bíblia. A não ser que você seja um especialista, né? Não, sou especialista nesse tema aqui e tal, de batalha espiritual, essas coisas. Aí é outra história. Mas eu recomendo, né, todos os crentes a estudarem todos os temas, inclusive esse tema aqui. É um livro tranquilo de ler, de fácil acesso, linguagem acessível. Então recomendo mesmo você adquirir esse livro para aprender esse tema. Então todo o nosso conteúdo você encontra no nosso site ebdenfoco.com ou envia uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, tem vários links para você entrar em contato conosco, entrar no nosso site e falar com a equipe do EBD em Foco. Vamos para o textório da lição que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. Alguém pode se questionar, né, por que esse textuário tem a ver com a lição, com os inimigos, né, do cristão. Bem, aqui está falando da carne especificamente. Então, assim, se você anda no Espírito, você não deve praticar as obras da carne. Verdade prática, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então a gente precisa entender que nessa batalha nós já vencemos. O fato de nós já sermos vencedores em Cristo Jesus não elimina a necessidade de nós estudarmos sobre esse tema. A gente precisa entender mais sobre o diabo, sobre a carne e sobre o mundo. Porque é entendendo mais sobre isso que nós vamos encontrar a vitória. Então, tudo isso a gente faz o quê? Dentro das Escrituras. Então, a gente precisa entender quem são esses inimigos e como vencer esses inimigos, porque em Cristo somos mais do que vencedores. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 6, de 11 a 14 e 1 João 2, de 15 a 17. Então, essa leitura aqui eu vou avançar aqui, né, para ganhar tempo no vídeo. Vamos direto para a nossa introdução durante a aula. Nós vamos citar muitas passagens bíblicas, né, que vão estar relacionadas a essa leitura e a lição como um todo. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar. Então, esses inimigos são o diabo, que é um inimigo externo, a carne, que é um inimigo interno, e o mundo, que é um inimigo externo. A gente vai falar desses 3 inimigos aqui que tentam atrapalhar a jornada do
cristão. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. Como eu já adiantei, né? São inimigos que estão do lado de fora. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Então, todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa e temos dentro de nós o desejo de praticar esses pecados. Porém, nós sabemos que em Cristo a carne deve ser mortificada, ou seja, ela não deve dominar sobre a nossa vida. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Primeiro tópico, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. 1.1, o diabo é real. Eu acredito que esse tópico, no tópico 1, que vai falar sobre o diabo, talvez seja o tópico mais polêmico. A gente vai falar um pouco aqui da origem de Satanás. Enfim, é um tema que tem muita coisa que deve ser estudado em detalhes e a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a aula na EBD não fique presa somente nesse tópico, porque a gente precisa avançar para os próximos. Mas é muito importante nós nos aprofundarmos sobre esse tema. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias. Então, ao estudar a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, a gente vai ver várias referências sobre o inimigo das nossas almas. A gente vai falar sobre o diabo no Antigo Testamento. Muita gente pensa que o diabo é coisa do Novo Testamento e tal. Não, o Antigo Testamento também fala de Satanás. E, assim, tem várias passagens bíblicas dentro dos livros que foram citados aqui. É importante você estudar essas passagens com cuidado. O livro que eu citei aqui, Demonologia, do Eliezer Magalhães, é um excelente livro porque ele faz essa análise detalhada, passando ali por cada livro da Bíblia, explicando, né, as passagens bíblicas. Inclusive, eu vou mostrar aqui um trecho, falar um pouco, né, desse livro. Então, assim, é muito importante nós entendermos isso. O Antigo Testamento cita, sim, o inimigo de Deus, aquele que é contrário às coisas de Deus. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes, das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Então, Jesus o tempo todo está confrontando esse inimigo, né? O inimigo, na verdade, ele está afoito, né? Ele vai tentar Jesus. Algumas pessoas são possessas de demônios, Jesus expulsa esses demônios. Então, a gente vê que Jesus está em uma batalha espiritual. Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Jesus e o diabo não estão brigando de igual para igual. Isso aí é retratado muitas vezes pelo mundo, pelas coisas do mundo, imagens na internet, Jesus fazendo uma queda de braço com o diabo, como se estivessem numa batalha ali, tentando ver quem vai vencer. Isso não existe, tá? Isso não existe. O diabo é um derrotado, ele já perdeu há muito tempo, ele é um derrotado. Jesus já venceu, ele é vitorioso, ele é dono de todas as coisas. Tá? Jesus, ele é Deus, sempre existiu, ele é o criador do próprio diabo. A gente sabe que o diabo é uma criatura que se corrompeu, que pecou, que errou, que se desviou do seu propósito original. Então, assim, Jesus já venceu e o diabo já perdeu. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus 13:39, por exemplo, ele diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então aqui Jesus está contando uma parábola e ele diz que o inimigo vai semear o joio. Então ali, né, tem uma ação do inimigo, ou seja, um ser, né, que existe, que é espiritual, que está tentando atrapalhar as coisas de Deus. Lucas 11:18 diz assim: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. No caso aqui, estavam acusando Jesus de expulsar os demônios, e a expulsão de demônios que Jesus fazia era uma afronta, era um confronto contra Satanás. Então Jesus vai questionar isso, né? Então como que Satanás vai expulsar a si mesmo, né? Então assim, ele tem um reino, e esse reino não é dividido.
Tá? Olha só, até mesmo o próprio diabo tem um reino, né? Ou seja, ele tem domínio sobre, né, esse mundo pecaminoso, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre o mundo. Ele domina sobre o mundo, e esse reino espiritual que ele está também, ele domina nesse reino espiritual. No entanto, esse reino ele não vai continuar existindo se ele se dividir. Então, como vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebu, ou seja, o demônio vai expulsar o próprio demônio. Então, era uma acusação errada que eles estavam fazendo contra Jesus. Aqui a gente percebe que Jesus atesta a realidade de Satanás. Satanás existe, o próprio Jesus, né, falou isso. Só uma observação aqui sobre o slide. Você que está assistindo pelo vídeo, está vendo aqui as imagens e tal, né, saiba de uma coisa. As representações que nós colocamos aqui são representações pictóricas que não condizem com a realidade de Satanás. Tem mais a ver com a tradição popular, o que as pessoas imaginam aí de como é o diabo. A gente não sabe como é o diabo, que o diabo tem tridente, que o diabo tem chifre. Isso aí é só uma representação popular mesmo, tá? A gente não vai colocar aqui a realidade porque a gente não sabe como é a aparência do diabo. A gente realmente não sabe. Então, faz de conta que isso aqui é só uma representação, não leve muito a sério. Eu coloco essa representação porque é o que está no imaginário popular, é a associação que a gente faz. No entanto, aqui não tem nada a ver com a realidade. Tá? Vamos lá, continuando aqui. Tópico 1.2, a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado dele. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 e 14 dizem assim, ó: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 14, nesse que foi o versículo 12 que eu li primeiro. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então Ezequiel 28:14 vai deixar bem claro aqui, né, que ele era um querubim ungido. Aqui a gente entra numa polêmica, tá? Uma polêmica que não tem solução. Não adianta a gente querer resolver isso aqui no vídeo do YouTube, nos comentários do vídeo. Você pode deixar o seu comentário o que você acha. Recomendo você deixar o seu comentário, o seu ponto de vista. Mas assim, os teólogos se dividem aqui quando vão interpretar essa passagem de Ezequiel 28 e uma passagem que tem também em Isaías, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela, né, que também é uma profecia contra um rei. No caso, em Isaías é o rei da Babilônia e em Ezequiel o rei de Tiro. E alguns teólogos vão dizer o seguinte, que essas profecias são para esses reis e não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás, é somente sobre esses reis, figura de linguagem, fazem uma interpretação talvez assim um pouco mais literal, né? Voltando realmente ali, né? Figurada no sentido porque realmente a linguagem é figurada, no entanto, literal no sentido de que realmente está falando ali para um rei específico e não tem nada a ver com esse ser espiritual que está no céu. No entanto, uma outra parte dos teólogos defendem a ideia de que, mesmo que essas profecias estejam direcionadas a um rei, por trás desses reis tinha sim a ideia, o imaginário da época, né, de que eles eram deuses. E do ponto de vista cristão, no caso não somente cristão, mas judaico também, né, só existe um Deus. Então, quem são esses falsos deuses por trás dos reis que tinham antigamente e tem até os dias de hoje? Eram demônios. Então, assim, a profecia era para um rei, no entanto, também usa essa linguagem fazendo uma referência a Satanás. O livro que eu citei no começo da aula de demonologia vai defender a ideia de que realmente é uma referência a Satanás, realmente que ele estava no céu, ele foi expulso do céu, a linguagem ali realmente é nesse sentido, não dá para interpretar de outra maneira. Então eu vou deixar o trecho do livro, o PDF, né, um trecho em PDF, para você dar uma estudada e tirar suas próprias conclusões. O Wayne Grudem, que é um autor que eu cito muito nas minhas aulas, né, do seu livro Teologia Sistemática, ele também defende essa mesma ideia, de que realmente ali está falando de Satanás, da queda de Satanás. E a base dele é a seguinte, é que quando Deus criou o mundo, criou o universo, criou tudo que existe,
o texto diz que tudo era muito bom, né? Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Então, nessa época não existia maldade, não existia o pecado, enfim, não tinha Satanás ainda. Ele não existia nessa época. No entanto, quando a gente vai para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Observe que Pedro vai dizer aqui que os anjos pecaram. Então a gente tem uma passagem, né, que diz que em algum momento anjos pecaram, ou seja, eles desobedeceram a Deus, eles cometeram algum tipo de pecado, já que a gente vai falar sobre esses pecados. Na verdade, um pecado específico, né? Mas vamos lá, Judas, na sua carta, né, que é bem curtinha, lá no versículo 6, ele diz que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então aqui a gente tem duas passagens do Novo Testamento que estão falando de anjos que pecaram, que abandonaram o seu estado original, que abandonaram o seu próprio domicílio, que no caso é o próprio céu, no caso, enfim, a gente sabe que eles, né, não estão no céu, e muitos deles estão em algemas eternas, aguardando juízo, né? E o texto de Pedro chega a citar que eles estão no inferno. Então, assim, a gente observa aqui, né, que quando compara a passagem de Gênesis, que diz que tudo que Deus criou era bom, quando a gente vê que existe um inimigo, que existe um ser espiritual, esse ser espiritual ele é contrário às coisas de Deus. E quando a gente lê as passagens de Pedro e Judas, que falam que anjos caíram, que anjos pecaram, que anjos abandonaram o seu estado original, a gente lê essas passagens de Ezequiel e Isaías entendendo que realmente é uma referência à queda dos anjos de Deus, que se rebelaram, que pecaram contra Deus, né, e foram expulsos do céu. Né? Alguns estão aprisionados, outros estão agindo nesse mundo. Então, assim, não tem como interpretar diferente essas passagens de Ezequiel e Isaías. Eu vou ler aqui um trecho do slide anterior, eu vou abrir aqui o slide que eu falei, né? A lição que a gente falou sobre batalha espiritual, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Aqui eu até citei os livros, né? Demonologia, do Eliezer, esse aqui Desmascarando Satanás também, que é muito bom, do Ray Steadman, enfim, né? Batalha espiritual do Pascoal Peragine e o N. Gruden, né? Teologia sistemática do N. Gruden, né? Que também fala sobre esse tema. Vamos avançar aqui no slide, ó, vamos ver aqui. Só para ficar bem claro esse tema, vai demorar um pouco aqui, sim, nesse tópico, vai demorar. Porém, eu quero que fique bem claro. No princípio, Deus criou o querubim ungido perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. Então aqui é a passagem que a gente já leu, Ezequiel 28:14. Aqui é a imagem de Estar, ou Astarote. Ela tinha vários nomes, que era uma deusa babilônica. Então essa deusa babilônica, né, que era estilo um querubim, né? No caso, né, o texto diz que ele era querubim ungido. Então essa palavra querubim também era usada fora da Bíblia para se referir a seres espirituais. Então observe que ele, ao usar essa palavra querubim, ele está falando de uma linguagem que o povo da época entendia, que também era uma referência aos deuses babilônicos. Então assim, vamos avançar aqui, ó. Então nós entendemos que ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Muitos não gostam dessa tradução porque o original, a tradução original seria Estrela da Manhã. E Estrela da Manhã era um título dado à deusa babilônica Estar, a que eu citei anteriormente, que eu mostrei aqui a imagem dela, né? Então essa deusa babilônica aqui, né, ela também era chamada de Estrela da Manhã. Então observe que a linguagem, tanto de Ezequiel quanto de Isaías, é uma referência a essa deusa. Né? Os antigos babilônios chamavam a Estrela da Manhã de Estar, a deusa e personificação da própria feminilidade, assim como a deusa do amor. Tanto que depois os gregos bebem na fonte dos babilônios, né, e tem a Afrodite, que é a deusa do amor. No caso, é a mesma deusa, entende? É o mesmo demônio por trás, pode-se dizer isso. Então, assim,
A linguagem é uma linguagem que fala para o rei da época, no entanto, né, é uma referência sim a esse anjo de Deus que foi expulso do céu. Nós temos também um paralelo com Lucas 10. Né? Lucas 10, 14, Jesus fala assim, ó, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Observe que Jesus está falando para aquelas cidades que rejeitaram os que foram pregar ali o evangelho. Né? Os discípulos foram pregar, muitas cidades rejeitaram. Ele fala assim, ó, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Ou seja, vocês vão sofrer muito mais do que eles. Quando a gente lê a passagem de Ezequiel 28, 12 e Ezequiel 28, 21, o que aparece? Tiro e Sidom. Então, filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aí mais na frente fala, filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. Do meu ponto de vista, é óbvio que Jesus está fazendo uma referência a essa passagem de Ezequiel. Tá? Jesus lembrou de Ezequiel e falou isso aqui. Para mim é um paralelo muito claro, tá muito claro mesmo. Tá? Jesus realmente está citando Ezequiel 28. Mais uma vez aqui, ó. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu e ao teu inferno serás abatida. Olha só Isaías 14, versículo 14 e 15. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Observe que tem um paralelo. Tá? Eu até marquei de amarelo e de verde. Tá? Quem está ouvindo a aula somente em áudio pode ser que não consiga captar bem a ideia, mas quem está vendo pelo vídeo está vendo que eu marquei de amarelo e de verde. Então, assim, tem um paralelo. Né? No versículo 15 de Lucas 10, Jesus também está citando Isaías. Tá? E quando a gente lembra da passagem de Pedro, né, que muitos estão no abismo, no inferno, também é isso aqui, é uma referência a Isaías. E em Lucas 10, 18, Jesus diz assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. Aqui também uma referência à passagem de Isaías, no entanto, Jesus também está falando, né, do poder de Satanás que diminui, que cai quando o evangelho é pregado. Tá? Jesus está falando nesse sentido. Tá? Quando eles foram pregar o evangelho, é como se Satanás tivesse caído do céu. Mas é claro que Jesus está fazendo uma referência a Isaías. O pecado da soberba. Né? Vamos ver 1 Timóteo 3,6. Diz assim, ó, não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ou seja, Paulo, segundo a revelação que ele tem de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ele afirma que o pecado do diabo foi o pecado da soberba. Foi esse o pecado do diabo. E quando foi que o diabo cometeu esse pecado? A gente vai para Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então aqui a gente tem o quê? Soberba. Então, o que Paulo está falando aqui? Que o diabo cometeu o pecado da soberba. O que Isaías está falando aqui? Que ele cometeu o pecado da soberba. Ele dá detalhes como foi esse pecado. Né? Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua em prisão, que é a passagem de Pedro que eu já citei, que eu até li aqui, 2 Pedro 2,4. Né? Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Então, apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem, certo? Então, essa foi minha análise sobre a origem de Satanás. Se você quiser baixar esse slide aqui, ele está disponível gratuitamente, esse slide antigo, tá? Esse slide que eu estou lendo, esses trechos aqui, viu? Isso aqui está disponível gratuitamente, vai lá no EBD em Foco, na parte de slide grátis, pesquisa lá demônio, vai aparecer esse slide, você baixa ele. Vamos voltar para a nossa aula original. Já tomei muito tempo aqui, então vamos avançar, mas é porque eu quero realmente esclarecer esse ponto, eu sei que ele é polêmico. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então a gente tem mais uma passagem também um pouco de difícil compreensão, mas Judas cita, né, isso aqui, essa questão da batalha, né, do arcanjo Miguel, né, e fica bem claro aqui que realmente Moisés estava morto e, enfim, a ideia é que o corpo de Moisés não estivesse entre o povo para o povo não adorar Moisés.
Tá? Mas enfim, isso aqui é uma passagem também um pouco difícil, não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Só deixando bem claro, né, que Satanás, ele também é um anjo, tá? A gente entende dessa forma, que é um anjo caído, um anjo que pecou, que se afastou, né? Não tem outra interpretação diferente, é isso que a gente entende, né? Deus criou tudo perfeito, não existiu mal, esse mal passou a existir, então em algum momento houve essa rebelião desse ser criado por Deus, tá? Um ser criado por Deus, um anjo, talvez um anjo muito poderoso, tudo indica que é um anjo muito poderoso, um anjo muito especial, ele caiu e levou uma parte dos anjos com ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como um Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, assim, Satanás, ele realmente, né, é um ser espiritual, ele tem muita influência. No entanto, as suas ações estão limitadas. Elas são limitadas, porque assim, Satanás não pode prever o futuro, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, não sabe, não adianta, porque o diabo ele sabe o futuro, não sabe, ele não é Deus, tá? Ele é uma criatura limitada. Tá? O diabo não pode ler mentes, como algumas pessoas dizem por aí, não pode ler mentes, ele não tem essa capacidade de ler mentes, ele consegue ver, visualizar o que a gente faz, no entanto, né, ele não consegue entrar na nossa mente, isso aí não acontece. Ele pode influenciar as ações dos seres humanos, ele pode cegar o entendimento, né, porque ele quer realmente atrapalhar a mensagem do evangelho. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. 2 Coríntios 11, 3 diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo está fazendo uma comparação, ele fala assim como a serpente enganou com a sua astúcia, ou seja, ele tem entendimento, ele é inteligente, né? Ele tem realmente uma personalidade, ele tem raiva também, Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, mais uma vez mostrando aqui que ele tem um sentimento, ele se ira, desejos. Lucas 22, 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então, mais uma vez, né, ele tem um desejo, ele quer fazer as coisas. E vontade própria, né, 2 Timóteo 2,26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, vocês estão presos na vontade do diabo. Então, o diabo ele tem vontade própria, ele influencia as pessoas para que as pessoas façam aquilo que ele quer. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Eu coloquei aqui a passagem de Mateus 4,10, que diz assim, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, a passagem da tentação de Jesus deixa bem claro, né, que Satanás existe, é um ser espiritual e ele vai lutar contra as coisas de Deus. E Jesus reconhece, né, que ele é esse ser, ele existe, ele é uma pessoa. Tá? O Satanás também é uma pessoa. Né? Jesus usa pronomes pessoais para se referir a ele. Então, ele é esse ser, né, e ele já é um derrotado. Tá? Ele perdeu a batalha há muito, muito tempo. Tópico 1.3. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Então aqui tem várias passagens bíblicas, eu não coloquei essas passagens no slide, porque senão ia ficar muito grande o slide. Então se você que vai ministrar na sua igreja quiser ler algumas, pedir para os alunos abrir a Bíblia, eu recomendo, mas toma cuidado, porque são realmente muitas passagens. Então, por exemplo, ele é chamado de serpente, refere-se à sua sagacidade e astúcia. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1, apresenta a serpente que engana Adão e Eva, e Apocalipse 12, 9 deixa bem claro que Satanás é essa serpente. Satanás é mencionado 52 vezes como adversário ou opositor. Então, a gente tem passagens tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Zacarias 3, 1, por exemplo, e Mateus 4, 10, que eu já li anteriormente. Então, ele é esse opositor. Diabo aparece 35 vezes como acusador. Então, a palavra diabo significa acusador.
né? A palavra Satanás, né, vem do hebraico, né, que é Satã, significa opositor, adversário, né? Maligno, né, revela o seu caráter, né? Dragão vermelho, revela a sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Então ele tenta o tempo todo. O papel dele é tentar as pessoas, levar as pessoas a cometerem atos aí pecaminosos, coisas horríveis. Enganador, tá? Ele engana o tempo todo. Então Satanás, ele é mentiroso, ele é enganador, ele não fala a verdade, não existe verdade no diabo. Eu vejo por aí algumas igrejas neopentecostais que, né, colocam lá pessoas endemoniadas, que eu até duvido se realmente é endemoniado, né? Eu acho que muita é encenação, tá? Tem muita encenação. Não, eu sei que existe, sim, questão de possessão demoníaca, mas muitas igrejas fazem encenações, e eu vejo igrejas aí entrevistando o demônio, como se o demônio fosse falar alguma verdade. Isso não existe, tá? Não existe. A gente chega no demônio e expulsa o demônio, ponto final. Beelzebu, chefe dos demônios, né? Lucas 11:15, e Belial, pessoa má sem valor, também é uma referência a Satanás. Então todos esses nomes aqui, eles são usados para descrever o nosso inimigo. Então esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então Satanás, ele sempre quer o mal. Sempre quer o mal. Ele sempre vai fazer aquilo que não presta. Ele sempre vai, né, lutar contra as coisas boas. Eu vou só abrir um parênteses aqui rapidinho para falar um pouco sobre as obras do Tolkien. Quem já assistiu aí Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, o Hobbit, tem a série também, Os Anéis de Poder, né? A série, ela, né, o pessoal não gostou muito, né, porque ela foge um pouco das obras do Tolkien, né? Ela está disponível na Prime Video. O Tolkien, ele era cristão, né? Ele não era evangélico, ele era católico, mas ele levava muito a sério. E no Senhor dos Anéis, né, quem já assistiu aí lembra, tem o Sauron. O Sauron é uma pessoa do mal, tá? A pessoa ali que realmente pratica maldade. E o Sauron, para quem não sabe, ele é um ser espiritual, ele é como se fosse um anjo. Um anjo criado por Deus que se corrompeu. E o Tolkien, ele escreveu um outro livro chamado Silmarillion, né, que conta toda a origem ali da Terra-média e tudo mais, da criação do mundo, né? E é bem interessante que bem na criação, Deus cria o mundo, né, através da música. E aí tem um dos seus anjos poderosos que começa a distorcer a criação. Ele começa a distorcer, né, a música, né, e a partir dali surge o mal, né? Esse é Melkor, né? Então Melkor, ele é o primeiro senhor da escuridão. Tá? Então Melkor, que depois é chamado de Morgoth, né, ele é destruído e vem o Sauron que substitui ele. Né? Então, assim, é só um parênteses que eu estou abrindo aqui para quem gosta de cultura popular, quem gosta de, enfim, ler outras coisas a mais. Então, ele trabalha muito essa ideia, né, de que o inimigo, o mal, ele surge a partir do bem mesmo. Né? Então, ele surge a partir de uma distorção do bem, tá? E essa distorção do bem sempre vai atrapalhar a criação. Então, no início da criação do mundo, da Terra-média, né, o Melkor, né, que é esse ser maligno, ele atrapalha tudo, ele vai destruindo tudo. Né? Então, tem muitos detalhes interessantes nessa obra do Tolkien, né, que vale a pena você dar uma pesquisada, ver vídeo do YouTube. Né? Os livros, né, são bem completos, mas tem os filmes que ajudam bastante nesse entendimento. Então, quando você vê lá, né, por exemplo, o Sauron, né, que aparece no Senhor dos Anéis, ele realmente é esse ser espiritual, como se fosse um anjo caído. Bem, fechando o tópico 1, né, que fala sobre o diabo, vamos para o tópico 2. O segundo inimigo do cristão, a carne. 2.1, conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. A primeira definição é o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então aqui, carne é uma referência à parte do corpo do ser humano mesmo. A carne no sentido mesmo de carne, né? Se a pessoa falar, eu vou comer carne, né? Então é nesse sentido. Então a Bíblia usa a palavra carne nesse sentido. O corpo humano inteiro, né? Êxodo 4:7, né? Disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito e depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne, uma referência ao corpo como um todo, né? Que é Moisés lá, né, apresentando, né, ali um milagre para Faraó. Terceiro, né, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, né? Salmo 78:39, porque se lembrou de que eram carne, um vento que se passa e não volta. Né? Então, carne, uma referência ao ser humano como um todo. E por último,
a natureza pecaminosa. Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e aí continua. Então, assim, a palavra carne, dependendo do contexto na Bíblia, ela tem um significado diferente. Muitas pessoas fazem uma confusão, porque dizem assim, a carne é natureza pecaminosa. Aí quando vai lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Aí diz que Jesus, então, estava em uma natureza pecaminosa. Isso é uma confusão, uma heresia, não faz o menor sentido. A gente precisa ver o contexto para ver o significado da palavra. Então, em alguns contextos, a palavra carne é uma referência à natureza pecaminosa. Então, Gálatas 5,19, Gálatas 6,8, várias passagens de Romanos. Então, assim, dependendo do contexto ali, carne é realmente natureza pecaminosa. Mas quando lá em João 1,14 diz que o verbo se fez carne, simplesmente está dizendo que Jesus encarnou-se, ou seja, ele se tornou como um ser humano. Tá? O fato de ser um ser humano não significa que ele é, por natureza, um ser pecador. Entenda o seguinte, Deus criou o ser humano sem pecado. Então, assim, Adão e Eva, eles foram criados em um estado em que não tinha pecado, não existia essa natureza pecaminosa. Então, o estado original do ser humano realmente é um estado de santidade plena, em que a natureza pecaminosa não existe, ela não está lá, ela entra depois. Então é muito fácil de entender que quando a Bíblia diz que Jesus, se encarnou, ele se tornou um ser humano, ali não significa que ele também adquiriu a natureza pecaminosa, nada disso. Ele estava em um corpo sem pecado. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então são os desejos que nos levam a cometer pecados. Os desejos que nos levam a cometer pecado através dos olhos, os desejos de ganância, de orgulho. Então isso é algo interno que está em nós e tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas e muitas outras coisas por aí. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, é o egoísmo em grau elevado. Então, aqui, esse desejo pecaminoso levado ao seu extremo, em que a pessoa só quer satisfazer os seus desejos, é isso. A pessoa se torna uma escrava dos seus desejos pecaminosos. Então, assim, quem vive no mundo, quem vive na prática do pecado é escravo do pecado, porque sempre a nossa natureza pecaminosa vai nos levar a tomar decisões erradas, a fazer coisas que nos prejudicam, enfim, a satisfazer os nossos desejos. Então podemos dizer que esse é o papel da natureza pecaminosa, nos levar cada vez mais à autodestruição. 2.2. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, assim, a palavra carne, não estou dizendo aqui que todas as vezes que aparecer sarx, significa isso. Não. Dependendo do contexto, você vai ver que sarx é traduzido como carne e é uma referência a essa totalidade da natureza pecaminosa humana. É basicamente isso. Tudo aquilo que nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Então vamos ler Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo assim, se você deixa ser dominado pelas obras da carne, pelos desejos da carne, por sua natureza pecaminosa, que são todas essas obras aqui, coisas semelhantes, coisas que vão muito além disso aqui, significa que você nunca se converteu, você continua no domínio da carne e você não vai herdar o reino de Deus.
carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Então, assim, Satanás cometeu o pecado da soberba. Ele queria ser superior a Deus. Ele queria ser independente de Deus. Da mesma forma, muitos hoje querem cometer o mesmo pecado e cometem o mesmo pecado. O ser humano, ele quer viver independente de Deus. Ele quer sair dos caminhos de Deus e falar assim, eu tenho, a minha própria vida, eu faço do jeito que eu quiser. Então a soberba, o orgulho, então tudo isso, é obra da carne, é viver na obra da carne e opor-se a Deus. Eu vejo muitas pessoas por aí que falam de Deus, que serve a Deus e tudo mais. No entanto, na prática, não é isso que elas fazem. Na prática, elas querem viver independente de Deus. 2.3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Então, assim, de um ponto de vista doutrinário, estudando a doutrina do pecado, a martiologia, a gente vai entender que realmente carne, é uma referência a essa natureza que veio após a queda. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Então, a gente tem, por exemplo, 1 Coríntios 15:39, que vai usar carne para se referir ao corpo humano, nada demais. No entanto, Romanos 8,6 fala da carne como natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Então, todas as vezes que você vê alguém cometendo um pecado, saiba que ali é essa natureza pecaminosa. Agora, o fato de nós termos essa natureza pecaminosa não significa que somos inocentes ao cometer algum pecado, porque é uma decisão livre que nós tomamos. Nós tomamos a decisão de pecar. Então, assim, o pecado existe e essa decisão é tomada por nós. Então, quando nós deixamos ser levado pelos desejos da carne, nós cometemos pecados. No entanto, o cristão verdadeiro, ele vai tentar o quê? Mortificar a carne, fazer com que a carne seja inativa e que o Espírito domine. Tá? O Espírito que vai dominar. O cristão verdadeiro, ele anda no Espírito. Ele produz o fruto do Espírito e não as obras da carne. É só continuar a leitura de Gálatas 5, 19 e 20, aí você vai 21, 22. Você vai ver que Paulo vai falar mais na frente, do fruto do Espírito. E tudo está interligado no sentido de que você quer ser salvo pela graça, ou seja, crendo na graça de Deus, que Ele realmente quer te salvar, é pela fé em Cristo Jesus, ou você quer ser salvo pelas obras. Paulo fala muito das obras da lei e tudo mais. Então, é ser salvo pelo próprio esforço. Então, quem quer ser salvo pelo próprio esforço, vai praticar as obras da carne. Tudo bem até aí? A gente falou agora no tópico 2 sobre a carne, que é um inimigo interno, ou seja, nós somos dominados por essa natureza pecaminosa e para que nós realmente possamos servir a Deus, precisamos produzir o fruto do Espírito. Agora o tópico 3, a gente vai falar sobre o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. Vamos lá, 3.1, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. A primeira é a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Então, a palavra aqui é para se referir à terra como um todo, o mundo no sentido de realmente o planeta Terra. O conjunto das nações conhecidas, no caso aqui a passagem de 1 Reis 10:23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Quem está vendo o vídeo, está vendo aí a imagem do mapa atual. Eu quis colocar uma imagem do mapa atual justamente para deixar bem claro que o mundo, no caso, pode ser uma referência a todas as nações atuais. A passagem de Reis é uma referência às nações que existiam naquela época, que Salomão ele foi mais poderoso do que todos os reis daquela época. No entanto, a palavra pode ser usada nesse sentido, das nações atuais também. Essa palavra também pode ser usada para se referir à raça humana. Salmo 9:8, ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Os povos, no caso, o mundo como um todo, julgará o mundo como um todo, tá? Se referindo às pessoas que vivem no mundo. O universo,
né, Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui, ó, a criação do mundo, a criação de tudo que existe. Então a palavra mundo aqui se referindo a toda a criação de Deus, ao universo como um todo. E por último, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então aqui a palavra mundo, se referindo a todos aqueles que vivem nas obras da carne, estão debaixo do domínio de Satanás. O escritor da revista não entrou muito em detalhes aqui, mas eu gosto de definir mundo como o sistema pecaminoso que está debaixo do domínio de Satanás. Então, todas as pessoas que vivem nesse sistema pecaminoso, elas estão no mundo. Então, assim, só tem duas possibilidades. Ou você está no reino de Deus, ou você está no mundo. Tá? No reino de Deus ou no mundo. Só tem essas duas possibilidades. Considerando o mundo como um sistema pecaminoso, isso explica muita coisa. Todas as organizações humanas que existem, elas são pecaminosas, elas têm algo pecaminoso ali. Então pode ser uma ideologia, pode ser um partido político, pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser o que for. Tá? Toda organização humana que está inserida nesse contexto do mundo, que está debaixo do domínio de Satanás, né, que as pessoas vivem nas obras da carne, fazendo as obras da carne, o desejo da carne. Então tudo isso aí é um sistema que está totalmente alheio às coisas de Deus, que é totalmente diferente ao reino de Deus. Tá? Então, assim, o mundo é um sistema pecaminoso. É algo meio subjetivo, mas é algo externo ao cristão, é um inimigo externo. Então, de modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades: o planeta Terra, em que habitamos, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Então aqui o escritor da revista gosta de definir mundo como pessoas, né? Eu já não gosto muito, tá? Eu gosto de definir mundo como um sistema que tem pessoas, tá? As pessoas que estão vivendo de acordo com esse sistema, tá? Esse sistema ele existe, tá? Ele é uma rede de pecado que existe no mundo inteiro e Satanás domina nesse sistema. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então assim, você não deve amar o mundo. Aí muita gente fala assim, então eu não vou amar nada que é produzido no mundo, então eu não vou... Enfim, não vou usar tecnologia, não vou no cinema, não vou ter televisão. Isso não faz sentido. Tá? Isso aí é a gente inventando coisa. O mundo aqui é o sistema pecaminoso. Não ame esse sistema pecaminoso. Não ame as coisas desse sistema pecaminoso. Então, assim, você vai desfrutar de tudo que existe. A criação é algo bom e maravilhoso. Tudo que existe nesse mundo foi Deus que fez. O diabo corrompe. Ele não cria nada. Ele corrompe as coisas boas. No entanto, nós devemos saber filtrar. Então... a gente tem, sei lá, assinaturas de streaming para assistir filmes e séries. A gente vai filtrar aquilo que, né, dá para assistir ou não. Sabemos que o sistema pecaminoso corrompe tudo isso. Só para dar um exemplo aqui, esses dias eu fui assistir um filme de comédia romântica com minha esposa. Então a gente escolheu um filme ali e tal, vamos assistir esse filme. E assim, eu percebi que o filme apresenta vários princípios contrários a Deus, às coisas de Deus. Tá? Então eles estão impregnados ali. E assim, dependendo do filme que você assistir hoje, pode ter mais ou menos, mas nunca vai deixar de ter. Muita gente pode pensar assim, então eu não vou assistir mais nenhum filme. Não é isso. Tá? Você pode assistir, filtra ali, pega aquilo que é bom e tal, descarta aquilo que é ruim, mas dificilmente, muito dificilmente, você vai assistir qualquer coisa, ou ler qualquer livro, ou ouvir qualquer música que não tenha algo de pecaminoso ali. Tá? Muito difícil, você não vai encontrar. Por mais que você fale, não, isso aqui é muito light e tal, é tranquilo. Assisti um filme esses dias, um filme de desenho, né, uma animação, Os Elementos da Pixar. É um filmezinho bem tranquilo e tal, muito bom, por sinal, gostei bastante. E a priori parece que não tem nada pecaminoso ali, mas tem.
Entende? Tem muitas ações pecaminosas, tem muita coisa ali pecaminosa. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o sistema pecaminoso, ele dominou sobre tudo. Então não vai ter filme, série, música, livro livre de qualquer influência do pecado, tá? Não vai ter, não vai ter. Então o que a gente precisa fazer, como a gente vive nesse mundo, e o próprio Jesus falou isso, não tem como vocês saírem do mundo. Vocês têm que permanecer no mundo, sim, mas saber viver nesse mundo. Então eu, Herberson, né, vou falar por mim, eu assisto filmes, assisto séries, vejo que realmente tem muita coisa pecaminosa ali, leio livros, que também eu vejo, tem muitas coisas pecaminosas, mas eu consigo filtrar e aproveitar aquilo que é bom. Mas eu tenho essa consciência que não existe nada, mas nada nesse mundo livre de pecado, livre de qualquer coisa relacionada às obras da carne. Vamos lá. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos lá. Tópico 3.2, 3 níveis de vícios infames. As concupiscências, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Eu acho ela bem difícil de falar, mas vamos lá, né? As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Então, quando a gente fala concupiscência da carne, a gente está falando dos desejos da carne. São desejos intensos, intrínsecos da carne que nos leva a cometer pecados. Então, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Então é isso. Tudo relacionado à natureza humana que é dominada pelo pecado. Ou seja, essa natureza dominada, corrompida, decaída, que leva nós a praticarmos atos horríveis contra Deus. O próximo, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Então, observe, né, que está tudo dentro do pacote. Tá? Mídia de forma geral, música, filme, literatura, internet, WhatsApp, TikTok, tudo isso está corrompido e vai atrair os nossos olhos. A gente tem que saber filtrar. A gente tem que saber o que a gente está vendo, entende? Vai ter muita coisa errada por aí, mas nós, como crentes, devemos saber fazer esse filtro. E a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem, na atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. Então aqui a gente observa que a soberba da vida é justamente quando o ser humano quer se colocar como independente de Deus, né, e tomar a decisão sozinho. Então ele é um egoísta, né, ele vai se vangloriar nos seus atos até chegar ao ponto de não acreditar mais em Deus. Então ele recusa por completo, né, a existência de um Criador. Agora vamos encerrar no tópico 3.3, vencendo o mundo. Né? Então assim, a gente falou, né, dos 3 inimigos, né? E aqui no tópico 3.3 é como vencer o mundo, mas nós podemos generalizar e colocar aqui que nós vamos vencer o diabo, a carne e o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Então, esse é um sistema que existe que tenta nos levar por esse caminho errado, tá? Tenta tirar o nosso foco do céu através de tudo que existe nesse mundo, tentando nos fazer perder o foco, né? Então são ideologias, estilo de vida e tudo mais. Tudo isso corrompido pelo pecado com o propósito de atrapalhar a caminhada do cristão. Então, para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a ideia é que o cristão deve continuar se enchendo continuamente. A palavra usada por Paulo aqui, enchei-vos, é nesse sentido, de você sempre estar se enchendo do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a fé cristã não é algo teórico, não é você dizer que acredita em Deus, mas é você realmente fazer a vontade de Deus, é você praticar, é você viver na prática. Jesus conta a parábola de um pai que tinha 2 filhos e falou para um filho, meu filho vai trabalhar na vinha. Ele falou, pai, eu vou, e não foi. Depois ele chegou para outro filho e falou, meu filho vai trabalhar na vinha. Eu não vou, pai.
Aí depois ele se arrependeu do que falou e foi. Então quem fez a vontade do Pai? Foi aquele que ficou na teoria ou aquele que foi para a prática? Então a conclusão é óbvia, aquele que foi para a prática. Então nós temos que colocar em prática tudo que Jesus ensinou. A teoria não vai salvar ninguém, teologia não vai salvar ninguém. Não estou menosprezando a teologia, mas a gente precisa entender teologia para viver uma vida cristã prática. A gente precisa realmente colocar em prática todos os princípios cristãos, tudo aquilo que Jesus ensinou. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa, ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Então, resista ao diabo. Você não tem que enfrentar o diabo, passar por cima do diabo. Não. Você vai resistir, você vai fugir da tentação, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai participar dos cultos, você vai, enfim, estar envolvido com as coisas de Deus, que assim você vai vencer esses inimigos. Você vence o mundo, você vence a carne, você vence o diabo. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar e com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Então, o inimigo tentou o próprio Salvador, ele tentou Jesus. Então, ele achava que tinha alguma chance contra Jesus. Imagina se ele não vai nos tentar. Então, o inimigo vai, sim, de toda forma, tentar nos destruir. Ele vai tentar fazer com que nós abandonemos a nossa fé. Tá? Ele vai querer enfraquecer a nossa fé. Ele vai querer fazer nós desistirmos da nossa caminhada. Mas a gente precisa vencer. E a gente vence o mundo espiritual com armas espirituais. A lição aqui não fala de armas espirituais, mas a gente tem que deixar bem claro isso. Efésios 6:10 está citado aqui. A gente vence com as armas espirituais. Né? Então, assim, a gente não pode ceder às tentações do inimigo. A gente não pode ceder às tentações da carne. A gente não pode ceder às tentações do mundo. Temos que permanecer fiéis à palavra de Deus. E isso acontece através de uma ação prática, ou seja, de buscar mais a presença de Deus, de buscar ser cheio do Espírito Santo, de ler a palavra, de orar, de participar dos cultos, estar envolvido com as coisas de Deus. Amém? Então eu encerro aqui, espero que você tenha compreendido o assunto da aula. Aqui temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Muito obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe grandemente sua vida. Acesse o nosso site bedenfoco.com, né? Abaixe o slide de adultos, de jovens, nossos bônus, muito conteúdo de qualidade na plataforma Beden Foco, porque na plataforma Beden Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.